Comentarles que nuestro hermano Yamé para nosotros es un padre en el Señor, y también nuestra hermana Iraní ha llegado a ser como una madre para nosotras. Vamos a orar por la palabra. Señor amado, estamos tan agradecidas por la comunión que nos das entre nosotras. Señor bendito, hoy te encomendamos a nuestra hermana Iraní, Señor, que nos trae tu palabra. Y también oramos, Señor, por tu unción en las que vamos a escuchar, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres bendito, Señor, y a ti te alabamos por tu palabra. En el nombre de Jesús, también te pedimos que bendigas a Andreita en la traducción. Amén. Gracias. Buenas noches. A mí me gusta mucho de ser mami de todas las mujeres, ¿sí? Me gusta mucho ser mamá de todas ustedes. ¿Están entendiendo meu castelhano? ¿Entienden su castellano? Sí. No respondo. Eu queria recapitular bem rápido aquilo que nós falamos ontem aqui, porque o que eu vou falar hoje tem ligação com o que falamos ontem. Yo quiero recapitular bien rápido lo que hemos hablado anoche, porque lo que vamos a hablar hoy día tiene mucha relación con el tema de ayer. Amém? Amém. Ontem nós falamos que primeiro Jesus nos escolheu. Ayer hablamos de que Jesús es quien nos escoge primero. E Jesus escolheu aqueles que Deus deu para ele. Y Jesús ha escogido a aquellos que Dios le ha mandado a él. E que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Y que él nos escogió antes de la fundación del mundo. E ele nos escolheu para sermos dele. Y él nos escogió para que seamos de él. Então nós somos de Jesus. Entonces somos de Jesús. E nós não só somos dele, entonces nosotros somos de él, e estamos com ele. Y estamos con él. E ele está conosco. Y él está con nosotros. Amém? E ele nos escolheu. Él nos escogió, nos trouxe para junto dele, nos trajo a su lado, junto a él, para que façamos a sua obra. Para que hagamos su obra. Entonces, não há desculpa, no hay disculpas, nenhuma, no hay ninguna disculpa, para que tenhamos uma vida, infrutífera, sin frutos. Deus nos deu para Jesus. Deus nos deu a Jesus. E Jesus nos trouxe para perto dele. E Jesus nos trajo cerca de ele. Para que demos frutos e frutos que permaneçam. Para que demos frutos e que esses frutos permaneçam. Viver de uma maneira diferente disso. Vivir de una manera diferente a eso é injustiça para com Deus. Es una injusticia para con Dios. Porque Deus pagou um preço muito alto. Porque Dios pagó un precio muy alto. Para que Jesus nos escolhesse. Para que Jesús nos escogiese. Para que nós andássemos com Jesus. Para que nosotros caminásemos con Jesús. E para que nós fizéssemos a sua obra. Y para que nosotros hagamos su obra. Se não vivermos assim, se não vivimos dessa forma, a nossa vida não tem sentido. Nuestra vida no tiene sentido. Nós estamos como aquela árvore, como aquela figueira que estava plantada. Seríamos como árboles que están plantados o higueras plantadas. E a palavra de Deus diz que o dono da vinha. E a palavra de Deus diz que toda la viña, gracias. O dono da vinha. El dueño de la viña. Que o dono da vinha saiu por meio da plantação. Salió por medio de toda la plantación. Para ver como é que estavam as árvores. Para ver cómo estaban los árboles. E ele encontrou entre as árvores. Y él encontró entre esos árboles. Uma árvore.
un árbol que não estava dando fruto. que no estaba dando fruto. Então o que ele fez? Entonces lo que él hizo, Ele mandou cortar él mandó a cortar e lançar no fogo. y lanzar al fuego. Mas o dono da vinha, Pero el dueño de la viña, ele estava com seu filho, él estaba con su hijo, como su hijo, fazendo uma vistoria na plantação. haciendo una... ¿Podría repetir? Pode. Fazendo uma vistoria. Não sei como se diz vistoria. Fazendo uma... Sim. Estaba plantando en el campo. Não, ele não estava plantando. Ele estava procurando saber como é que estava a sua plantação. Él estaba buscando saber cómo estaba esa plantación. E ele encontrou uma árvore que não estava dando fruto. Y él encontró un árbol que no estaba dando fruto. Então ele mandou cortar Entonces él mandó a que lo cortasen e jogar no fogo. y tirar al fuego. Só que o seu filho que estava com ele Solo el hijo que estaba con él pediu: não corta, não joga no fogo, não corta. el hijo le pidió, no cortes el árbol, no lo botes al fuego. Eu vou adubar, Yo voy a abonar, eu vou regar, yo voy a regar, eu vou colocar esterco, você disse? Esterco, para que essa árvore que não está dando fruto passe a dar frutos. yo voy a poner estiércol para que ese árbol que no está dando fruto pueda dar fruto. E o dono da plantação aceitou o pedido. Y el dueño de aquella plantación aceptó ese pedido. Amém? Tá dando para entender? ¿Están entendiendo? Nós somos essa plantação. Nosotros somos esa plantación. E muitas vezes nós temos uma vida infrutífera. Y muchas veces tenemos una vida que no da fruto. E Deus não tem nos lançado fora, Y Dios no nos ha lanzado afuera, no nos ha porque Ele echado, está olhando para o seu filho, porque Él está mirando a su hijo, que pagou um preço muito alto que pagó un precio muy alto para que eu não fosse lançada no inferno. para que yo no fuese lanzada en el infierno. Mas eu preciso produzir frutos. Pero yo necesito tener una vida fructífera. Amém? Então, eu falei ontem também, ayer, né? Falei ontem também Entonces ayer también hablé que nós somos um corpo. que nosotros somos un cuerpo. A igreja é o corpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. E nós somos os membros desse Y corpo. nosotros somos miembros de ese cuerpo. E como membros desse corpo, Y como miembros de ese cuerpo, cada uma de nós temos uma função, um papel, uma responsabilidade. cada una de nosotras tiene una función, un papel y una responsabilidad. Amém? Somos árvores frutíferas. Somos árboles llenos de fruto. Amém? Agora, Jesus fez uma oração Jesús hizo una oración um pouco antes dele ser crucificado. un poco antes de haber sido crucificado. E ele fez um pedido Y él hizo el pedido a Deus. a Dios. Pensem comigo. Piensen conmigo. Jesus pedindo alguma coisa para Deus. Jesús pidiendo una cosa a Dios. Como o filho pediu para o dono da vinha. Como el hijo le pidió al dueño de aquella viña. Jesus pedindo a Deus Jesús pidiendo a Dios algo. algo. O que vocês acham? Deus vai atender ou não vai? ¿Qué creen ustedes? ¿Dios va a responder eso o no va a responder? Temos certeza absoluta Tenemos absoluta certeza de que Deus vai atender a oração de Jesus, o pedido de Jesus. de que Dios va a atender al pedido y a la oración de Jesús. Amém? Então vamos ler em João 17:11. Vamos a ver en Juan 17:11. Eu vou ler em português Yo voy a leer en portugués. e tu vais falar em castelhano. Sim. João 17, versículo 11. Eu fico muito emocionada quando eu leio essa oração.
Yo me emociono mucho cuando leo esta oración. Jesus falando: Jesús estaba hablando. e eu já não estou mais no mundo, Y yo ya no estoy más en el mundo, mas eles estão no mundo. pero ellos están en el mundo. Eu vou para ti, Yo voy para ti, Pai Santo. Padre Santo. Guarda em teu nome Guarda en tu nombre aqueles que me deste, a aquellos que me has dado, para que sejam um, para que sean uno, assim como nós. así como nosotros. Olha que coisa maravilhosa. Miren qué cosa maravillosa. Jesus ia subir aos céus, Jesús ya había subido a los cielos, mas antes de subir aos céus, pero antes de haber subido a los cielos, ele pensou em nós. Él pensó en nosotros. E ele falou com o pai, assim como o filho falou com o dono da vinha, Y él habló con su padre, así como el hijo con el dueño de la viña, dizendo: eu vou estar contigo, diciendo, yo voy a estar contigo, mas aqueles que o Senhor me deu, pero aquellos que el Señor me ha dado, quem é que o Senhor deu para Jesus? Levanta a mão aqui. ¿quiénes son aquellos que Levanta a son de mão. Jesús? Levanten la mano, por favor. Você crê que Deus deu você para Jesus? ¿Tú crees que Dios ha dado a Jesús? ¿Les ha dado a cada uno a Jesús? Amém? Cada uma. Então ele diz: eu vou para junto de ti. Entonces Jesús dice, yo voy para estar junto a ti. Mas eles vão ficar aqui. Pero ellos se van a quedar aquí. Então Deus, Entonces Dios, oh Pai, el Padre, guarda em teu nome aqueles que me destes. entonces Padre, guarda en tu nombre a aquellos que tú me has dado. Aquele dia, Ese día, Jesus estava pedindo a Deus Jesús estaba pidiendo a Dios que me guardasse que me guarde e que guardasse cada uma de vocês. y que guarde a cada una de ustedes. Amém? Então nós fomos chamadas para sermos de Jesus, para estarmos com Jesus e para fazermos a obra que Jesus veio para fazer. Amém? Entonces nosotros somos llamadas para ser de Jesús, para estar con Jesús y para hacer la obra que Él nos ha mandado a hacer. Agora, nesse texto que a gente acabou de ler, Jesus dá uma condição. Entonces en el texto que acabamos de leer, vemos que Jesús nos da una condición, Para que sejam um, para que seamos uno, assim como nós. así como nosotros. Então, aqui nesse pedido, Jesus fala com Deus Entonces en este pedido Jesús habla con Dios, o que Ele quer lo que Él quiere e como Ele quer. y como Él quiere. O que Jesus quer? ¿Qué es lo que Jesús quiere? Que todos aqueles que foram dados a Ele por Deus Que todos aquellos que fueron dados a Jesús por Dios sejam um. sean uno. Como? ¿Cómo? Como Ele é um com Deus. Como Él es uno con Dios. Amém? Então pode haver entre nós divisões, Entonces puede haber entre nosotros divisiones, pensarmos de maneira diferente em relação à palavra de Deus, em relação aos mandamentos do Senhor? ¿pensamos acaso de manera diferente en relación a la palabra y en relación a los mandamientos del Señor? Não podemos. No podemos. Precisamos ser uma, assim como Jesus é um com Deus. Necesitamos ser uno, así como Jesús es uno con Dios. Você já parou para imaginar ¿Ustedes ya se han puesto a pensar o que é ser um com Jesus, assim como Jesus é um com Deus? qué es ser uno con Jesús, así como Jesús es uno con Dios? Então vamos ver aqui João 17, Vamos a ver dos Juan, versículos 20 a 23. Juan 17, los versículos 20 al 23. E não rogo somente por estes. Y no ruego solamente por estos. Estes quem? ¿Quiénes son estos?
os discípulos. E Jesus falou com Deus: ó Pai, eu quero que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Entonces Jesús ora y le dice, yo quiero que sean ellos uno conmigo, así como yo soy uno contigo. Eu estou subindo para estar contigo. Yo estoy subiendo para estar contigo. Mas aqueles que o Senhor me deu estão ficando. Pero aquellos que el Señor me ha dado se están quedando. Então ele pediu: não rogo somente por estes, Entonces Él pide, no ruego solamente por estos, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. sino también por aquellos que por tu palabra van a creer en ti. Nós cremos em Deus, Nosotros creemos en Dios, nós cremos em Jesus Cristo, nosotros creemos en Jesucristo, nós cremos no poder do Espírito nosotros Santo, creemos en el poder del Espíritu Santo, porque Jesus rogou por nós. porque Jesús ha rogado por nosotros. Somos um. Somos uno. Amém. Continuando o texto. Siguiendo con el versículo. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim. Para que todos sean uno como tú y el Padre en mí. Eu em ti, Yo en ti, que também eles sejam um em nós, que ellos también sean uno en nosotros, para que o mundo creia para que el mundo crea que tu me que enviastes. tú me enviaste. O mundo precisa crer que Deus enviou Jesus. El mundo necesita creer que Dios ha enviado a Jesús. E para que o mundo creia que Deus enviou Jesus, Y para que el mundo crea que Dios ha enviado a Jesús, nós temos que ser um. nosotros tenemos que ser uno, Um só corpo, un solo cuerpo, muitos membros. muchos miembros, Um corpo sadio, un cuerpo saudável. saludable, sano, Um corpo saudável, un cuerpo saludable, que cada membro que cada miembro exerça a sua função, cumpla y ejerza con su función, para que o mundo creia para que el mundo crea que tu me enviastes. que Dios me envió. Então, Jesus, ali junto com seus discípulos, como homem, antes de subir ao céu, Entonces Jesús, junto con sus discípulos y él siendo hombre, antes de subir al cielo, orou por nós. oró por nosotros, Orou por cada uma de nós. oró por cada una de Eu nosotros. estou falando aqui no feminino e limitada a esse grupo, mas a igreja é muito mais que isso. Ahora estoy hablando en femenino, pero no quiero limitarme a eso. La iglesia es mucho más que eso. Amém? João 10:16. Juan 10:16. Jesus continua falando com Deus. Jesús continúa hablando con Dios. Ainda tenho outras ovelhas Todavía tengo otras ovejas que não são desse aprisco. que no son de este redil. Também me convém También me conviene agregá-las. agregarlas. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Também me convém agregar estas, También me conviene agregar a estas, e elas y ellas ouvirão a minha voz, van a escuchar mi voz, e haverá um só rebanho y habrá solo un rebaño e um só pastor. y un solo pastor. Então, quando você falar Entonces, cuando ustedes hablen do amor de Jesus para uma pessoa, el amor de Jesús para una persona, Deus vai falar através de você. Dios va a hablar a través de ustedes. Você vai ser a boca de Deus. Ustedes van a ser la boca de Dios. E a pessoa vai se converter. Y esa persona se va a convertir. E o mundo vai crer Y el mundo va a creer que Deus enviou que Jesus. Dios envió a Jesús. Amém? Ainda 1 Coríntios 1 Corintios 12, 12. de 12 a 14. De Nós 12 lemos a esse 14. texto ontem, mas vou ler de hoje de novo. Ayer hemos leído este texto, pero otra vez lo vamos a volver a leer. Porque assim como o corpo é um,
Porque así como el cuerpo es uno e tem muitos y membros, tiene muchos miembros, e todos os membros, y todos esos miembros, sendo muitos, siendo muchos, são son só corpo. un solo cuerpo. Assim Así, é Cristo também. así también es Cristo. Então, eu gosto muito de ler os textos, porque não é uma interpretação minha que eu estou transmitindo para vocês. Me gusta mucho leer los textos porque no es una interpretación mía, Mas é o que está escrito na palavra de Deus. sino es lo que está escrito en la palabra de Dios. Somos muitos membros Somos muchos miembros de só corpo. de un solo cuerpo E precisamos ser unidos y necesitamos ser unidos para que o mundo creia para que el mundo crea que Jesus veio, que Jesús vino, morreu, murió, ressuscitou resucitó e está à direita de y Deus, está a la diestra de Dios, agora, ahora intercedendo por nós. intercediendo por nosotros. Amém? É, 1 Coríntios ainda 12, 1 Corintios 12, os versículos 20, los versículos 20, 27, 27, não, desculpa, 20, 25 e 27. 20, 25 al 27. O 20. El 20 dice: Assim, pois, así pues, há muitos membros, hay muchos miembros, mas só corpo. pero solo un cuerpo. A palavra de Deus repete La palabra de Dios repite essa visão de Deus esa visión de Dios a respeito da igreja con respecto a la iglesia muitas vezes. muchas veces. Se você começar a ler o Novo Testamento, Si ustedes comienzan del Nuevo Testamento, pegue um lápis, uma caneta agarren un bolígrafo, un marcador e vai anotando quantas vezes Jesus fala que precisamos ser que somos só corpo. y vayan anotando cuántas veces Jesús habla que necesitamos ser un solo cuerpo. Agora, versículo 25, de 25 a Ahora 27. el versículo 25 al 27. Para que não haja divisão no corpo, Para que no haya división en el cuerpo, mas antes tenham pero si no, antes tengan os membros igual cuidado los miembros igual cuidados uns dos outros, unos de los otros, de maneira que se se membro padece, si un miembro está dolido o padece, todos os membros padecem com ele. todos los miembros se duelen con él. E se membro é honrado, Y si un miembro es honrado, todos os membros se regozijem-se com ele. todos los miembros se alegran con él. Amém? Então, fica muito claro quem nós somos Entonces queda muy claro quiénes somos nosotros e por que estamos aqui no mundo. y por qué estamos aquí en el mundo. Estamos aqui porque somos de Jesus, Estamos aquí porque somos de Jesús, porque andamos com Jesus porque andamos con Jesús e porque fazemos as obras de Jesus. y porque hacemos las obras de Jesús. E Jesus falando com Deus, Y Jesús hablando con Dios, nós acabamos de ler nosotros acabamos de leer que existem muitas ovelhas que existen muchas ovejas que fazem parte da igreja que hacen parte de la iglesia e convém a ele buscar essas ovelhas. y le conviene a él buscar a esas ovejas. Agora, Jesus saiu do estado humano Ahora Jesús salió de ese estado humano e foi para o lado do Pai. y fue allá al lado del Padre. Então, quem é que vai pregar o evangelho? Entonces, ¿quiénes van a ir a predicar el evangelio? Quem é que vai buscar as ovelhas que fazem parte desse lugar e não estão aqui? ¿Quiénes van a ir a buscar a esas ovejas que son parte de ese lugar y no están aquí? Somos nós. Somos nosotras. Nós
temos que sair para as ruas, Tenemos que salir a las calles, para os montes, a las montañas, para os lugares longínquos, para los lugares lejanos, para os nossos vizinhos, a nuestros vecinos, aos nossos parentes que ainda não se a converteram, nuestros parientes que no se han convertido e trazer as ovelhas que fazem parte desse corpo y traer a esas ovejas que hacen parte de este cuerpo para o lugar que lhes pertence. para el lugar que les pertenece. Amém? Por que Deus quer que sejamos um só corpo? ¿Por qué Dios quiere que seamos solo un cuerpo? Nós já lemos esse versículo e vamos ler de novo. Romanos 12, capítulo 12, versículos 4 e 5. Romanos 12, versículos 4 al 5. Porque assim como o corpo, porque assim como um corpo tem muitos membros, Porque así como un cuerpo tiene muchos miembros, os membros têm a mesma. Desculpa aqui que. Não, eu vou repetir. Porque assim como o corpo tem muitos membros, porque así como el cuerpo tiene muchos miembros e nem todos os membros têm a mesma operação ou a mesma função, y no todos esos miembros tienen la misma función, assim nós, así nosotros, que somos muitos, que somos muchos, somos um só corpo em Cristo. somos un solo cuerpo en Cristo. Mas individualmente Pero individualmente somos membros uns dos outros. somos miembros los unos de los otros. Amém? Num texto acima que nós lemos, ele fala assim que En un texto que recién vimos, en un versículo, él dice, eu não vou achar agora. no lo encuentro ahora. Ele fala que nós precisamos Él habla que necesitamos ajudar uns aos outros. ayudar los unos a los otros. Assim como o braço Así como el brazo ajuda a minha mão ayuda a mi mano a segurar o microfone, a agarrar un micrófono, assim na igreja asimismo en la iglesia, eu ajudo alguém nas suas dificuldades. yo ayudo a alguien con sus dificultades. E quando eu estou em dificuldade, Y cuando yo estoy en dificultad, membro do corpo un miembro del cuerpo, vem e me ajuda. viene y me ayuda. Amém? Então nós precisamos cuidar umas das outras. Entonces nosotras necesitamos cuidar unas de las otras. Agora, como que eu posso cuidar de uma pessoa que eu só vejo no dia da reunião? Ahora, ¿cómo es que yo voy a poder cuidar a una persona que solo veo el día de la reunión? E o modo com que a gente senta Y la manera en la que estamos sentados não favorece muito, no nos ayuda mucho. porque nós ficamos olhando para a nuca da nossa irmã que está na frente. Porque Nuca, se diz? nosotros nos quedamos mirando a la nuca de la persona que está Por isso, frente a quando a nosotros. irmã aqui falou, vamos cumprimentar umas às outras, Por eso cuando la hermana aquí nos dijo que nos saludemos las unas a las otras, foi Deus falando através dela. fue Dios hablando a través de él. Porque eu preciso conhecer o rosto das minhas irmãs, Porque yo dos meus necesito irmãos. conocer el rostro de mis hermanas y mis hermanos. Como que eu posso ajudar uma irmã se eu não sei nem o nome dela? ¿Cómo es que yo puedo ayudar a mi hermano si es que ni conozco su nombre? Eu preciso saber seu nome, preciso saber onde ela mora. Yo necesito saber su nombre, yo necesito saber dónde ella vive. Eu preciso saber como que ela está com Deus e com sua família e com a igreja. Yo necesito saber cómo está ella, cómo está con Dios, cómo está con su familia, cómo está con la iglesia. Agora, eu posso ter um tipo de relacionamento assim com 40, 50, 100 mulheres? Ahora, ¿puedo tener este tipo de relacionamiento con 40 o 100 mujeres? Jesus, ele deu o seu melhor para 12 homens. Jesús, él dio lo mejor de sí mismo para 12 E hombres. desses 12, Y de esos 12, um se perdeu.
uno se perdió. Então, eu queria que vocês orassem sobre isso, Entonces yo quiero que ustedes oren sobre esto, para que Deus mostre para cada uma de vocês para que Dios les muestre a cada una de ustedes o que você pode fazer qué es lo que pueden hacer para ajudar as suas irmãs para ayudar a sus hermanos e quem você deve ajudar. y a quién debes ayudar. Amém? Vivendo esse tipo de vida, Si vivimos ese tipo de vida, o mundo vai ver el mundo va a ver que a igreja que la iglesia é fiel a Deus, es fiel a Dios, teme a Deus le teme a Dios e anda nos caminhos do Senhor. y anda en los caminos del Señor. E sabe o que vai acontecer? ¿Y saben qué es lo que va a pasar? Jesus vai acrescentar Dios va a hacer crecer no seu rebanho su rebaño. aquelas ovelhas que estão lá fora, Esas ovejas que estaban afuera, mas fazem parte desse pero rebanho. ahora son parte de este rebaño. Jesus vai nos dar graça Jesús va a darnos gracia como membros do corpo, como miembros del cuerpo. olhar o que está faltando no corpo, Mirar qué es lo que está faltando dentro del cuerpo, para que possamos descobrir em meio à igreja para que podamos descubrir en medio de la iglesia os dons naturais e os dons espirituais los dones naturales y los dones espirituales e ajudar essas irmãs y ayudar a esas hermanas a fazer parte, a ser parte, não só como ouvinte, no solo como alguien que escucha, oyente, mas como praticante da palavra de Deus. sino alguien que practica la palabra. Amém? Então, eu faço uma pergunta aqui, né? Por que nós devemos ser uma? Entonces aquí yo hago una pregunta. ¿Por qué es que tenemos que ser uno? A resposta é mais simples do que a pergunta. La respuesta es más simple que la pregunta. Foi essa a resposta que eu encontrei. Fue esta la respuesta que yo encontré. Porque Deus quer. Porque Dios quiere. Se Deus quer, Y si Dios quiere, quem sou eu para não querer? ¿quién soy yo para no querer? Deus quer, Dios quiere, Jesus quer Jesús quiere e o Espírito Santo quer. y el Espíritu Santo E quiere. porque eles Y querem, porque ellos quieren, eu também quero. yo también quiero. Eu quero trazer para o corpo de Cristo Yo quiero traer al cuerpo de Cristo todo aquela que está fora do corpo, todo aquello que está fuera del cuerpo, para que o corpo seja um corpo perfeito e sadio. para que el cuerpo sea un cuerpo perfecto y saludable. O versículo Romanos 12, 4 e 5, Romanos 12, versículos 4 y 5. ele diz: porque assim como em um corpo temos muitos membros, Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros e nem todos os membros têm a mesma função, y no todos los miembros tienen la misma función, assim nós que somos muitos, asimismo nosotros que somos muchos, somos um só corpo, somos un solo cuerpo, mas individualmente pero individualmente membros uns dos outros. somos miembros los unos de los otros. Eu dependo de vocês. Yo dependo de ustedes E tem pessoas que dependem de mim. y tengo personas que dependen de mí. Eu não posso permitir Yo no puedo dejar, que uma vida inútil no puedo permitir que una vida inútil me contamine, me contamine, mas eu tenho que ser frutífera, sino que tengo que ser fructífera, cuidando umas das outras, cuidando unas de las otras, amando umas às outras, amando unas a otras, preocupando-se umas com as outras preocupándose unas por otras e segundo a necessidade de cada uma, y según la necesidad de cada una, nós vamos ajudar, nosotros vamos a ayudar, vamos trabalhar. vamos Amém? a trabajar. Tem outros textos, eu não vou ler porque senão nós vamos ficar muito tempo aqui. Tengo otros textos aquí, pero no voy a leer porque si no nos vamos a quedar mucho tiempo aquí. Deus, ele põe ordem no corpo. Dios pone orden en el cuerpo. O corpo de Cristo, ele é perfeito. El cuerpo de Cristo ya estaba hecho. Não existe nenhuma anomalia.
No había ninguna anomalía, não há nenhum defeito, no tenía ningún defecto, mas cada membro no seu lugar sino que cada miembro estaba en su lugar efetua o próprio crescimento do corpo y efectúa el propio crecimiento del cuerpo em amor. en amor. Se eu cumpro o meu papel, Si yo cumplo con mi papel, eu estou cooperando yo estoy cooperando com a edificação do corpo. con la edificación del cuerpo. 1 Coríntios, Voy a leer este texto en 1 Corintios, dos versículos 20 a de 27. los versículos 20 al 27. Al Capítulo 12. capítulo 12. 1 Corintios 12, del 20 al 27. Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Así pues, hay muchos miembros, pero solo un cuerpo. Eu fico pensando na misericórdia do Senhor. Yo me pongo a pensar en la misericordia del Señor. Como Ele se deu ao trabalho, como Ele se deu Como Él se ha dado el trabajo para explicar de maneira muito clara e objetiva, para explicarnos de manera muy clara y objetiva, para que não tenhamos desculpa para que no tengamos disculpas, excusa, e não andar segundo a sua vontade. y no andar desorientados y según nuestra voluntad. Ele diz assim: o olho não pode dizer à mão, El ojo no puede decirle a la mano, não tenho necessidade de ti. no tengo necesidad de ti. Agora, aqui, ele está falando desse olho aqui? Ahora aquí, ¿ustedes creen que Él está hablando del ojo que tenemos? Ele diz: o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. El ojo no puede decir a la mano, no tengo É necesidad uma, de ti. é uma figura, é uma figura. Es una analogía. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de ti. Antes, Antes os membros do corpo que parecem los miembros del cuerpo que parecen, ser mais fracos são necessários. los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Eu vou falar aqui com vocês e eu espero que vocês não se escandalizem. Voy a contarles aquí algo y espero que no se asusten. A gente toma muito cuidado La gente tiene mucho cuidado para não deixar visível para que no se haga visible as nossas partes íntimas. nuestras partes íntimas. Mas os membros que nós escondemos e protegemos, Pero los miembros que nosotros escondemos y protegemos, que quem está do lado de fora não vê, que el que está afuera no los puede ver, são os que têm mais importância. son los que tienen más importancia. Porque são através desses membros que nós cobrimos Porque son a partir de esos miembros que nosotros nos cubrimos. Deus usa Dios usa para multiplicar as pessoas e dar luz. para multiplicar Amém? a las personas y dar a luz. Então, não existe na igreja, Entonces no existe en la iglesia, no corpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, nenhuma pessoa, ninguna persona, nenhum membro ningún miembro que não tenha o seu valor. que no tenga su valor. Você não pode Ustedes no pueden se sentir sentirse indispensável. indispensables. Desculpa, você não pode se sentir dispensável. Perdónenme. No pueden sentirse inútiles. Inúteis. Ou, eu acredito que a palavra dispensável, em castelhano, eu não posso me sentir dispensável. Yo no puedo sentirme indispensable. Não, eu não posso me sentir dispensável. No puedo sentirme útil. Útil. Ou quando uma coisa é útil, Cuando una cosa es útil, é porque ela tem valor para mim.
es porque esa cosa tiene un valor para mí. E no corpo de Cristo, Y en el cuerpo de Cristo, todos os membros todos los miembros têm seu valor. tienen su valor. Na igreja, En la iglesia, todas as pessoas todas las personas que são convertidas que son convertidas têm o seu valor. tienen su valor. Amém? Amadas, nós somos valiosíssimas. Amadas, nosotros somos valiosas. O preço que Jesus pagou El precio que Jesús pagó tem nos dado este valor. nos ha dado este valor. Por que Jesus não... Deus falou assim, olha, eu vou pegar um bode, um carneiro, uma pomba. ¿Por qué no Dios eligió un cordero o otra cosa? Isso acontecia no Velho Testamento, antes de Jesus. Eso sucedió en el Antiguo Testamento antes de Jesús. Mas quando Jesus veio Pero cuando Jesús vino e morreu, y murió, pagou a dívida que tínhamos para com Ele, pagó la vida para que estemos con Él, para que Ele tivesse um corpo, para que Él tenga un cuerpo, para que Ele seja o dono da igreja. para que Él sea el dueño de la iglesia. Amém? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, no corpo, cada um como Ele quis. Pero ahora Dios colocó los miembros del cuerpo a cada uno como Él quiso. Isso está em 1 Coríntios 12, 18. Eso está en 1 Corintios 12, 18. Vocês estão dando para vocês compreender Se están dando cuenta, están comprendiendo a seriedade la seriedad que é a igreja? que es la iglesia. Nós não estamos brincando de igrejinha. No estamos jugando y tomándonos como una A iglesia. igreja é algo santo, La iglesia es algo santo que Deus ama que Dios ama e que Jesus vem buscar. y que Jesús ha venido a buscar. Amém? Então, Deus colocou você no lugar que você está. Entonces Dios te ha colocado a ti en el lugar que estás, Como Ele quis. como Él ha querido. Não sou eu que escolho, No soy yo quien escoge, mas Ele que me escolheu. sino es Él quien me ha escogido. E Ele que me colocou no corpo de Y Cristo. es Él quien me ha colocado en el cuerpo de E Ele Cristo. me deu uma função. Y Él me ha dado una función. Ele tem me dado dons Él me ha dado dones, naturais e espirituais. dones naturales y espirituales. Agora, tudo isso Ahora todo esto para que o mundo creia. para que el mundo crea. Porque Jesus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira Porque Jesús amó al mundo, Dios porque Dios amó amó al al mundo de tal manera que Ele entregou o seu Filho, que le entregó a su Hijo, para que todo aquele que nele crê para que todo aquel que en Él cree não pereça, no se pierda, mas tenha vida eterna. sino tenga vida eterna. Amém? Atos 2, En Hechos 2, versículos 44 e 47. Só os dois versículos. versículo 44 y 47. E todos os que criam estavam juntos Y todos los que creían estaban juntos e tinham tudo em y comum, tenían todo en común, louvando a Deus alabando a Dios, e caindo na graça de todo o povo. y estaban cayendo por la gracia delante de todo el pueblo. E todos os dias acrescentava o Senhor Y todos los días el Señor hacía crecer, a igreja, y acrescentava o Senhor à igreja el Señor hacía crecer la iglesia aqueles a aquellos que se haviam de salvar. que se habían de salvar. Então, irmãs, precisamos ser uma. Entonces, hermanas, necesitamos ser uno. Precisamos crer de uma mesma forma. Necesitamos creer de una misma manera. Precisamos investir
Necesitamos invertir. Investir. Não existe investir? Necesitamos investir Tudo que somos todo lo que somos e tudo que temos. y todo lo que tenemos. Amém? O nosso carro não é nosso, Nuestro auto no es de nosotros, é do Senhor. es del Señor. A nossa casa não é nossa, Nuestra casa no es de nosotras, é do Senhor. es del Señor. Aquele diploma que você conseguiu, Aquel diploma que ustedes han conseguido ficando vários anos na escola, estudiando muchos años en el colegio, não é seu, no es de ti, é do Senhor. es del Señor. Amém? A serviço dos santos, a Al serviço a los santos, da igreja. al servicio de la iglesia. Amém? Então, tudo que você é e tudo que você tem que colocar à disposição do Espírito Santo, Entonces todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes, tienes que ponerlo a disposición del Espíritu Santo, para que o mundo creia para que el mundo crea que Jesus veio a esse mundo para nos salvar. que Jesús ha venido a este mundo a salvar. Então, eu preciso... Deus quer que nós sejamos para que o mundo creia. Entonces Dios quiere que seamos uno para que el mundo crea. E Ele quer que nós sejamos para a glória de Deus. Y Él quiere que seamos uno para la gloria de Dios. Deus é glorificado. Dios es glorificado. Então, quando eu não me relaciono bem com os meus irmãos, Entonces cuando yo no me relaciono bien con los hermanos, quando eu tenho mágoa no meu coração contra algum irmão, cuando tengo algo malo en mi corazón contra algún hermano, eu estou entristecendo a Deus. yo estoy entristeciendo a Dios. Eu não estou glorificando a Deus. No estoy glorificando a Dios. Mas quando eu amo meu irmão, Pero cuando yo amo a mi hermano e eu ajudo meu irmão, y ayudo a mi hermano, e o meu irmão olha para mim y mi hermano me mira e fala, eu também quero y me dice, yo también ser como você é. quiero ser como tú, Quero Jesus na minha vida. quiero a Jesús en mi vida. Deus é glorificado. Dios es glorificado. Amém? Eu coloquei aqui uma... Deixa eu ver. Deixa eu achar aqui. Romanos 15. Romanos 15. (15) 5 a 7. Romanos 15 del 5 al 7. Eu espero que esteja certo aqui. Ora, o Deus de paciência e consolação Ahora el Dios de paciencia y consolación conceda o mesmo sentimento conceda el mismo sentimiento uns para com os outros, los unos para con los otros, segundo Cristo Jesus, según Cristo Jesús, para que concordes para que concuerdes a uma boca, en una boca, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. y glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Portanto, Por tanto, recebei-vos uns aos outros, recíbanse los unos a los otros, como também Cristo nos recebeu, como también Cristo nos ha recibido, para a sua glória, para su gloria, para a glória de Deus. para la gloria de Dios. Então, eu preciso receber o meu irmão, Entonces yo necesito recibir a mi hermano, receber no meu coração recibir en mi corazón e amar o meu irmão, y amar a mi hermano, para que Deus seja para glorificado. que Dios sea glorificado. Efésios 4, Efesios 4, 1 a 6. del 1 al 6. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, Ruego pues yo que estoy preso del Señor, que andeis como é digno da vocação que andéis como es digno de la vocación com que fostes chamados, con la que fueron llamados, com toda humildade con toda humildad,
e mansidão, y mansedumbre, com longanimidade, con longanimidad, suportando-vos uns aos outros em amor, soportándose los unos a los otros en amor, procurando guardar procurando guardar a unidade do Espírito la unidad del Espíritu pelo vínculo da paz. por el vínculo de la paz. E ele repete: Y él repite, há um só corpo, hay un solo cuerpo, um só un Espírito, solo Espíritu, como também fostes chamados como también fuisteis llamados em uma só esperança en una sola esperanza da vocação, da vossa vocação. de su vocación. Há um só Senhor, Hay un solo Señor, uma só fé, una sola fe, um só batismo, un solo bautismo, um só Deus e Pai de todos, un solo Padre, Dios de todos, o qual é sobre todos el cual es sobre todos e por todos y por todos e em todos. y en todos. Maravilhoso, né? Es maravilloso. Dá para existir divisão entre nós? Aún así, seguimos con la división entre nosotras. É possível isso? ¿Es posible esto? Não é. No, no puede ser posible. Essa não é a vontade de Deus. Esa no es la voluntad de Dios. Mas a vontade de Deus La voluntad de Dios é que nós suportemos uns aos outros. es que nos apoyemos unas a otras. Amém? Em português, a palavra suportar, En portugués, la palabra soportar às vezes dá a entender a veces nos da para entender que é aguentar. que es aguantar. Entenderam? Como se diz, eu vou carregar porque não tem jeito. Sou obrigado a carregar, então eu vou carregar. Yo voy a cargar porque no me molesta, estoy dispuesta a cargar. Mas suportar na palavra de Deus Pero aquí soportar en la palabra de Dios é mais como o castelhano diz. es más como en el castellano se entiende. Como se diz o castelhano? Soportar también. Suportar. Soportar. A mesma coisa. Isto, suportar na questão de não vou suportar porque eu não aguento mais, mas eu vou sustentar. No es una cuestión de voy a soportar porque no te aguanto más, sino es una cuestión de voy a sostener, Eu vou amar, voy a amar, eu vou perdoar, voy a perdonar, porque essa é a vontade de Deus. porque esa es la voluntad de Dios. Amém. Efésios 4, versículos 15 e 16. Efesios 4, versículo 15 y 16. Antes, seguindo a verdade em amor, Antes, siguiendo la verdad en amor, cresçamos em tudo crezcamos en todo, naquele que é a cabeça, en aquel que es la cabeza, Cristo, Cristo, do qual por el cual todo o corpo, todo el cuerpo, bem ajustado bien ajustado, e ligado pelo auxílio, es llamado por el auxilio, ligado, unido, isso, es unido por el auxilio, unido pelo auxílio de todas as juntas, es unido por el auxilio de todas las ligaduras, segundo a justa cooperação según la justa función, operación de cada parte, de cada parte, faz o aumento do corpo hace el crecimiento del cuerpo e aumento. y también el aumento, el crecimiento, para sua edificação para su edificación em amor. en amor. Então, o que acontece? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nós temos que seguir a verdade. Nosotros tenemos que seguir la verdad. Nós temos que tomar posse do que está escrito na palavra de Deus. Tenemos que tomar posesión de lo que es la palabra de Dios. Porque quando estivermos bem juntos, Porque cuando estemos bien unidos, nós edificamos uns aos outros. nos edificamos los unos a los otros. E podemos fazer isso Y podemos hacer eso
em amor. en amor, Não por obrigação. no por una obligación, Não por medo de ir para o inferno. no por miedo del infierno, Não por medo de ser discriminado. no por el miedo a ser discriminada, Mas por amor. sino por amor. Por amor ao Senhor. Por amor al Señor E por amor à y igreja. por amor a la iglesia. Deus tem repartido conosco Dios nos ha repartido o amor de Jesus pela igreja. el amor de Jesús por la iglesia. Deus tem repartido conosco. Dios ha repartido eso con nosotros. Nós temos que amar a igreja Nosotros tenemos que amar a la iglesia como Jesus ama. como Jesús ama. E a igreja tem nome, Y la iglesia tiene un nombre. né? Denise, Denise, os nomes das irmãs aí eu não sei o nome. Teresa, Teresa, Mabel. Mabel. Amém, amém, amém. Nós temos que nos posicionar para que o corpo seja sadio. Tenemos que posicionarnos para que el cuerpo sea saludable, Em amor. en amor. Eu coloquei aqui uma definição do que é união. Aquí tengo una definición de lo que es unión, Unidade, união. la unidad. Tá? União é uma ação coletiva La unidad es una acción colectiva tendente a um fim único. con un fin único. Corpo de soldados. Es un cuerpo de soldados, Destinados a manobrar juntos. destinados a maniobrar juntos. Deu para entender, gente? ¿Entienden? Então, o que é unidade? Entonces, ¿qué es la unidad? São pessoas Son personas que caminham para um determinado fim, para um determinado ponto. que caminan para un fin determinado E destinados, y nós están estamos caminhando para um fim com o destino Estamos caminando a un fin que tiene como destino trabalharmos juntos. trabajar juntos. Aqui, como ele fala de soldados, Aquí, como él habla de soldados, ele fala manobrar juntos. él dice maniobrar juntos. Amém? Então, não podemos andar sozinhas. Entonces no podemos caminar solas. Em Provérbios está escrito, é melhor serem dois do que um. Porque se um cai, o outro levanta. En Proverbios dice, es mejor dos que uno, porque si uno se cae, el otro le va a levantar. Amém. Eu vou ler mais um texto, 1 Coríntios 1:10. Eu acho esse texto aqui um negócio tremendo. 1 Corintios 1:10 es un versículo muy tremendo. Rogo-vos, porém, irmãos. Roguen por ellos, hermanos. Não, aqui é rogo-vos. Les ruego. Os Aqui, ruego. quem está rogando é Paulo. Aquí quien es el que está rogando es Pablo. Paulo podia chegar e falar assim, olha, gente, por favor, se vocês quiserem, que bom. Se vocês não quiserem, fazer o quê? Ahora Pablo podría haber ido delante de ellos y decir, miren hermanos, si ustedes quieren o si ustedes pueden. Que bom, se vocês não podem, não tem problema. Si ustedes no pueden, no hay problema. Mas Paulo chega diante dos coríntios Pero Pablo llega delante de los e corintios diz, eu rogo. y les dice, les ruego. Nós usamos essa palavra, rogo, Nosotros usamos esa palabra rogar para expressar para expresar com que desejo a gente quer alguma coisa. con qué deseo quiere alguna persona algo. Como se eu não tivesse Como si yo no tuviera aquilo que a pessoa tem, aquello que esa persona tiene eu morreria. y yo me moriría si no Deu tengo para esa cosa. entender? ¿Entiende? Paulo, ele roga, Pablo ruega, ele implora, él implora, suplica, suplica.
Ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que digais todos uma mesma coisa, que todos digan una misma cosa, e que não haja entre vós y que no haya entre ustedes dissensões. disensiones. Antes, Antes sejais unidos estén unidos em um mesmo en pensamento, un mismo pensamiento, em um mesmo parecer. en un mismo parecer. Paulo rogou. Pablo rogó. É algo muito sério. Es algo muy serio. Nós precisamos ler a palavra Nosotras necesitamos leer la palabra e viver o que está escrito na palavra. y vivir lo que dice la palabra. Quando sairmos desta porta para fora, Cuando salimos de esta puerta, vamos sair vamos a salir pensando a mesma coisa pensando una misma cosa a respeito de tudo que foi lido aqui. al respecto de todo lo que hemos leído. Aí seremos uma. Ahí vamos a ser uno. Amém? Eu quero dizer para vocês o seguinte: Yo quiero decirles esto. não é fácil. No es algo fácil. Não é. No es. Em Mateus, no capítulo 11, no versículo 12, En Mateo capítulo 11, versículo 12. prestem bem atenção, irmãs. Eu quero que vocês prestem atenção em cada letrinha, em cada vírgula desse versículo. Quiero que presten mucha atención a cada letra y a cada coma de este versículo. Ele diz assim: e desde os dias de João Batista até agora, Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, se faz violência ao reino dos céus, se hace violencia al reino de los cielos. e pela força Y por la fuerza, se apoderam dele. se apoderan de él. Então, não saiam daqui achando que vai ser fácil. Entonces, de aquí sale que no va a ser algo fácil. No salgan de aquí pensando que va a ser algo fácil. Porque o diabo, Porque el diablo, o nosso adversário, nuestro adversario, ele veio matar, él vino a matar, roubar a robar e a destruir. y a destruir. Mas Jesus Cristo veio Pero Jesucristo vino para dar vida e vida com abundância. para dar vida y vida en abundancia. Vida abundante Vida abundante é dar muitos frutos. y dar a muchos otros. Frutos. Y dar muchos frutos. Muitos frutos. Se nós vivemos em amor, ajudando umas às outras, Si nosotros vivimos en amor, ayudándonos unas a las otras, nós estamos glorificando a Deus estamos glorificando a Dios e estamos resistindo ao diabo. y estamos resistiendo al diablo. Eu digo que não é fácil, Yo digo que no es fácil porque o diabo vai tentar nos desviar desse caminho. porque el diablo va a tentarnos en este camino. Desviar Va a desviarnos en este camino. Isso. O El- diabo el vai diablo va a tentar intentar nos desviarnos desviar de este camino. desse caminho. Então, nós precisamos ser valentes. Entonces nosotras necesitamos ser valientes. Nós temos que resistir ao diabo. Necesitamos resistir al diablo. Agora, para resistir ao diabo, Ahora, para que resistamos al diablo, eu preciso me submeter a Deus. necesitamos de someternos a Dios. Não caia na bobagem, não caia na asneira. Não caia na tolice. No es algo que vamos a poder hacerlo en nuestras fuerzas. É falta de sabedoria. Es falta de sabiduría. Querer vencer o diabo Querer vencer al diablo se você não está vivendo de obediência a Deus. si no están viviendo una vida de obediencia a Dios. Eu só posso Solo puedo. resistir. E a palavra resistir, Y la palabra resistir ela fala de você exercer toda a sua força nos habla de que nosotros tenemos que ejercer toda nuestra fuerza para que o diabo fuja. para que el diablo huya. Mas essa força vem Pero esa fuerza viene se eu estou em obediência a Deus. si yo estoy en obediencia a Dios. Amém?
Nós precisamos, para manter esse padrão de vida e lutar e nos esforçar para vivermos assim, Nosotros necesitamos para tener un patrón de vida. eu tenho que amar a Deus e tenho que temer a Deus. Si yo amo a Dios, tengo que temer a Dios. Eu tenho que ter relacionamento com Deus. Tengo que tener una relación con Dios. Eu tenho que buscar de Deus direção para a minha vida. Tengo que buscar a Dios y tener una relación en mi vida. E tenho que buscar a Y Deus tengo que buscar a Dios em relação à vida das pessoas que eu cuido. en relación a la vida de las personas que yo cuido. Em Salmos, no Salmo 25, versículo 14. En Salmo 25, versículo 14. O segredo do Senhor El secreto del Señor é para aqueles es para aquellos que o temem. que le temen. E Ele Y Él lhes mostrará les va a mostrar a sua aliança. su alianza. Você quer conhecer os desejos do coração de Deus? Ustedes quieren conocer los deseos del corazón de Dios, Tenha uma vida de relacionamento com tengan Deus. una vida de una relación con Dios. Porque para aqueles que buscam a Deus, Porque para aquellos que buscan a Dios, Deus revela Dios revela a sua vontade. su voluntad E você pode andar de acordo com a vontade de y Deus. pueden andar de acuerdo a la voluntad de Dios. O relacionamento entre nós El é re- algo fundamental e básico para a unidade da igreja. La relación entre nosotros es algo fundamental y básico para la unidad de la iglesia. Nós temos que valorizar o relacionamento entre nós Nosotros tenemos que valorizar el relacionamiento que tenemos entre nosotras, como Deus valoriza. como Dios lo valoriza. Eu vou ler um texto aqui, vai deixar muito claro como Deus valoriza o relacionamento entre nós. Voy a leer un texto y vamos a ver muy claro cómo Dios valora o seu relacionamento entre nós. la relación entre nosotras. Deus valoriza o nosso relacionamento com Ele Dios valoriza nuestra relación con Él e a nossa relação umas com as outras. y la relación que tenemos unas con otras. Em Mateus capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículos 23 e 24. versículos 23 al 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, Por tanto, si llevas tu ofrenda al altar, e aí te lembrares de que teu irmão y ahí recuerdas que tu hermano tem alguma coisa contra ti, tiene alguna cosa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta deja delante del altar tu ofrenda e vai reconciliar-te y ve a reconciliarte primeiro com teu irmão primero con tu hermano e depois vem e apresenta a tua oferta. y después vuelve y presenta tu ofrenda. Eu quero que vocês entendam o quão é importante para Deus que nós vivamos em harmonia. Quiero que entiendan cuán importante es para Dios que nosotras vivamos en armonía. Deus quer ser adorado por Dios quiere nós. ser adorado, no nosotras. Deus quer receber as nossas ofertas. Dios quiere recibir nuestras ofrendas. Mas Deus, mais do que ofertas, Pero Dios, más que ofrendas, mais que adoração, más que adoración, Ele quer que nós estejamos em amor umas com as outras. Él quiere que nosotros estemos en amor unas con otras. E se eu fico sabendo que há entre os meus irmãos Y si yo estoy y sé que no estoy bien con mis hermanos, eu tenho que deixar minha oferta no altar. tengo que dejar mi ofrenda en el altar. Deus não abre mão da oferta. Deus não desiste da oferta. Dios no resiste a la ofrenda. Deus desiste. Dios resiste a la ofrenda. Não.
Não. Dios no resiste a la ofrenda, no rechaza la ofrenda. Isto. Deus não rejeita a oferta. Dios no rechaza la ofrenda. Mas primeiro, Pero primero, Ele quer que nos reconciliemos. Él quiere que nosotras nos reconciliemos. Porque Ele valoriza, Porque Él le da valor para o amor fluir entre nós. para que el amor fluya entre nosotras. Amém. No Salmo 16, versículo 3, En el Salmo 16, versículo 3, o salmista diz: el salmista dice: Mas aos ilustres que estão na terra, pero a los ilustres que están en la tierra e aos ilustres nos ilustres y a los ilustres em que está todo o meu prazer. en el cual está todo mi placer. O que o salmista diz? ¿Qué es lo que el salmista nos está diciendo? É no meio daqueles que temem a Deus Al medio de aquellos que temen a Dios é que eu tenho o meu prazer. es que yo tengo mi placer. Então, estar no meio da igreja, Entonces, estar en el medio de la iglesia, servindo a igreja, sirviendo a la iglesia, recebendo a ajuda da igreja, recibiendo ayuda de la é iglesia, aí que está o meu prazer. es ahí que está el placer. O meu prazer não está em ter muito dinheiro. Mi placer no está en tener mucho dinero. Meu prazer não está em morar numa linda casa. Mi placer no está en obtener una linda casa. Mas o meu prazer está em amar a Deus, Mi placer está en amar a Dios, servir a Deus, servir a Dios, servindo meus irmãos. sirviendo a los hermanos. E se há algo que está impedindo que eu ofereça a Deus a minha oferta, Y si hay algo que está impedindo, pidiendo a Dios que entregue mi ofrenda, eu tenho que ir lá para consertar tengo que ir allá para hablar e voltar e oferecer minha oferta. y volver para ofrecer mi ofrenda. Amém. No relacionamento entre irmãos, eu vou só citar e vocês vão só ouvir. En el relacionamiento entre hermanos voy a citar unas cuantas cosas. Por que esse interesse tão grande de Deus que nós nos relacionemos em amor? Porque Dios tiene un interés tan grande que nosotras nos relacionemos en amor. Porque no relacionamento em amor, Porque en el relacionamiento, en la relación en amor, eu aprendo a amar. yo aprendo a amar. Se eu me fechar no meu quarto sozinha, Si yo me quedo encerrada en mi cuarto sola, ou vou morar lá no cume do monte, o me voy allá al fondo, arriba del monte, eu não vou aprender a amar. no voy a aprender a amar. É nesse ambiente que eu aprendo a amar. Es en este ambiente que yo aprendo a amar. É nesse ambiente que eu aprendo a servir. Es en este ambiente que yo aprendo a servir. É que eu vejo a necessidade dos meus irmãos e Es- posso servi-los. Es aquí donde yo veo la necesidad de mis hermanos y puedo servirles. É nesse ambiente que eu aprendo a me submeter. Es en este ambiente que yo aprendo a someterme, Submetendo-vos uns aos outros em amor. sometiéndose los unos a los otros en amor. É neste ambiente que eu aprendo a perdoar. Es en este ambiente que yo aprendo a perdonar. É neste ambiente que eu aprendo a confessar. Es aquí donde yo aprendo a confesar. É neste ambiente que eu aprendo a honrar. Es en este ambiente que yo aprendo a edificar. É neste ambiente que eu aprendo a edificar, animar e consolar. Es aquí donde yo aprendo a edificar, a animar y a consolar. É nesse ambiente que eu aprendo o que é lealdade, Aquí es donde yo aprendo lo que es la lealtad, a fidelidade. la fidelidad. É nesse ambiente que eu me alegro com os que se alegram Es en este ambiente que yo me alegro con los que se alegran e eu choro com os que choram. y yo lloro con los que lloran. Irmãs, para terminar, eu quero falar alguma coisa muito forte aqui com vocês e que não está aqui no papel. Hermanas, para terminar yo quiero hablarles de algo muy fuerte que no está escrito en el papel. Essa unidade Es la unidad e todos os benefícios que existem na unidade y todos los beneficios que existen en la unidad precisa começar dentro da minha casa. necesitan comenzar en mi casa. Aquela que é casada
tem que honrar seu marido, Aquellas mujeres que son casadas tienen que honrar a su marido. tem que servir seu marido, Tienen que servir a su marido. tem que se submeter ao seu marido, Tienen que someterse a su marido. tem que perdoar o seu marido. Tienen que perdonar a su marido. E quando você pecar, você tem que, para quem confessar, confessar para o seu marido. Y aquellas que han pecado tienen que ir y confesar a su marido. Aprende a honrar, honrando o seu marido. Aprenden a honrar, honrando a su marido. Aprende a consolar, a animar, Aprendan a consolar y animar, consolando e amando o seu marido. consolando y amando a su marido. Você aprende a lealdade, Ustedes aprenden lealtad, sendo leal ao seu marido. siendo leales a su marido. E quando o seu marido estiver feliz, Y cuando su marido estuviese o esté feliz, você vai estar feliz com ele. ustedes van a estar feliz con él. E quando ele chorar e estiver triste, Y cuando él esté triste o esté llorando, você vai chorar com ele. ustedes van a llorar con él. Eu estou dizendo isso, que tem que a unidade começar na família. Yo estoy diciendo esto porque la unidad debe comenzar en la familia. Entre marido e mulher, Entre el esposo y su mujer e pais e filhos. y entre padres e hijos. Se você não é casada, Si tú no eres casada, você tem que viver essa vida com sua mãe, seu pai e seus irmãos. tienes que vivir esta vida con tus padres y con tus hermanos. Se você é viúva, se você é divorciada, Si tú eres divorciada o eres viuda, você tem que viver essa vida com as pessoas com quem você mora. tú tienes que vivir esa vida con las personas con las que tú vives. Você tem que viver essa vida na igreja, Tú tienes que vivir esa vida en la iglesia para que as pessoas vejam para que las personas vean e se convertam y se conviertan e desejem a Jesus nas suas vidas y deseen a Jesús en sus e vidas tenham esperança de uma vida melhor. y tengan una esperanza de una mejor vida. Por isso, cuidem as casadas do seu relacionamento com seu marido. Por eso las casadas cuiden su relación con su esposo. Se você aceitou e creu em tudo aquilo que foi falado aqui hoje, Si ustedes aceptan y creen todo lo que ha sido hablado hoy, comece a viver isso na sua casa, com o seu marido e seus filhos. comiencen a vivir esto en su casa, con sus esposos y con Os sus hijos. solteiros, com seus pais, com seus irmãos. Los solteros con sus padres y con sus hermanos. E aqueles que não têm, aquelas que não têm marido Y e não têm mais os seus pais, aquellas que no tienen esposo y tampoco tienen a sus padres, vivam isso com as pessoas com quem você mora. vivan esto con las personas con las que ustedes viven. Viva isso no meio da igreja. Vivan esto en medio de la iglesia. A igreja La iglesia é o reflexo es el reflejo do que são as famílias. de lo que son las familias. Famílias saudáveis, Familias saludables, onde o homem é o cabeça donde el hombre es la cabeza e a mulher se sujeita ao marido. y la mujer se sujeta Ao marido. al esposo. E os filhos são obedientes a seus pais. Y los hijos son obedientes a los padres. E existe unidade entre eles. Existe la unidad entre ellos. A igreja vai ser aquela igreja segundo o coração de Deus. La iglesia va a ser esa iglesia según el corazón de Dios. Então o que eu quero pedir para vocês, Entonces yo hoy quiero pedirles que hoje, antes de vocês dormirem, que antes de que ustedes hoy se duerman, coloquem a vida de vocês diante de Deus coloquen su vida delante de Dios e procurem analisar y procuren analizarse como está o seu relacionamento dentro da sua casa com as pessoas com quem você vive. cómo está su relación con las personas de la casa con las que ustedes viven. E busque ao Senhor Y busquen al Señor. e ande em obediência ao Y Senhor, caminen en obediencia con el Señor, amando seu marido, amando a su esposo, ensinando as mais novas a amarem seus maridos, enseñando a las madres nuevas a amar a sus esposos, amando seus filhos amando a sus hijos e ensinando as mais novas a amarem seus y filhos. enseñando a las madres nuevas a amar a sus hijos. Que a sua casa Que su casa, seja como um modelo que su casa sea como un modelo da igreja.
de la iglesia, onde as pessoas se amam, se respeitam, pensam a mesma coisa e buscam uma mesma direção. donde las personas se aman, se respetan y piensan una misma cosa hacia una dirección. O diabo começa a dividir El diablo comienza a dividir dentro das casas, dentro de las casas, dividindo o marido da esposa, dividiendo al marido de la esposa, dividindo os filhos entre os irmãos. dividiendo a los hijos entre los hermanos. Precisamos buscar a Deus Necesitamos buscar a Dios e entender qual a vontade de Deus para nossa família. y entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra familia. E buscarmos ao Senhor, para quem não tem marido convertido, Y buscar al Señor. Para aquellas que no tienen un marido convertido, não desista de orar pelo seu marido. no dejen de orar por su esposo. Se você tem filhos que não estão nos caminhos do Si Senhor, ustedes tienen hijos que no están en los caminos del Señor, procure orar pelo seu filho, intenten orar por sus hijos, para que a sua casa para que su casa seja uma pequena igreja. sea una iglesia pequeña. E se todas as famílias da igreja Y así todas las familias de la iglesia viverem dessa forma, viven de esa forma, nós seremos nosotros vamos a ser uno. e o mundo vai crer Y el mundo va a creer que Jesus nos enviou. que Jesús nos envió. Por que o mundo fica em dúvida? Porque es que a veces el mundo se queda en Porque duda, vê na igreja divisão. porque ve en la iglesia división. Vê mulheres que se dizem cristãs, mas não honram seus maridos. Ven mujeres que se dicen cristianas pero no aman a sus maridos, Não honram seus no honran a sus maridos. Vê filhos desobedientes aos seus pais. Ven hijos desobedientes a sus padres. Precisamos de unidade dentro da nossa casa, Necesitamos de la unidad dentro de nuestra casa para que a igreja seja uma. para que la iglesia sea uno. E Jesus traga para a igreja Y Jesús traiga a la iglesia aqueles que estão lá fora, aquellos que están afuera mas pertencem a esse lugar. pero pertenecen a este lugar. Amém, irmãs? Muito obrigada pela atenção, Estoy pelo muy agradecida carinho. por la atención y por el cariño. Perdoa se eu passei do tempo. Perdónenme si me pasé del tiempo. E que vamos viver. Vamos a vivir. Não podemos ser só ouvintes, No podemos ser solo oyentes, mas temos que viver aquilo que temos ouvido. sino que tenemos que vivir aquello que hemos escuchado. Amém? Que Deus lhe bendiga.